Senhor Jesus Cristo, nesta manhã queremos te agradecer por mais essa oportunidade de viver um novo dia e também porque essa manhã é consagrada ao estudo da tua palavra. Pedimos as luzes do Espírito Santo para melhor compreender aquilo que o Senhor quer falar para nós hoje através dessa carta aos Gálatas. Queremos te agradecer por essa oportunidade rara, enquanto muitos desejam ardentemente ter um contato mais profundo com a Escritura e não tem essa oportunidade. Nós nos sentimos agraciados e agraciadas por estarmos aqui hoje, dedicando essa manhã a esse estudo. Pedimos que nos abençoe aos nossos familiares, as nossas comunidades, igrejas e grupos religiosos aos quais pertencemos. Agradecer-te por essa fraternidade e esse diálogo interreligioso em torno da tua palavra que une a todos nós. Muito obrigada. Hoje nós vamos continuar esse nosso curso sobre Gálatas e estou contando aqui para vocês essa novidade de que os DVDs chegaram ao Japão. E isso é uma grande alegria porque foi o mais longe que os DVDs já chegaram. Os DVDs já estiveram presentes na Europa, não é? Primeiro em países aqui da América do Sul. Principalmente os mais vizinhos, como o Uruguai. Depois chegaram à Europa, já chegaram aos Estados Unidos também. E agora eles foram longe. Então é uma alegria porque no início a gente apenas fazia o curso para esse número de pessoas aqui que comportam um auditório. E depois tivemos a ideia, não é? De gravar e para que mais pessoas tivessem acesso. Então o Marcelo faz esse trabalho, ele foi meu aluno e faz esse trabalho voluntário de gravar e editar os DVDs. Né? Ele faz isso aí após o exercício da profissão dele, que é bastante exigente. E assim ele ainda, durante o período da noite, ainda se dedica à edição. Por isso que demora. Além de que Marcelo tem a mania de perfeição, enquanto não estiver perfeito, ele olha e veja que tudo é bom, não sai. Então, então os DVDs estão cada vez mais sendo aperfeiçoados. O seu João também está aqui presente, 90 e... Qual é o seu João agora? 94 anos e 3 meses. Né? Vai fazer agora, no dia 20 de março, os 3 meses. Ontem, exato, hoje é 21. Então, já fez os 94 anos e 3 meses. Fidelíssimo, seja bem-vindo, seu João e todos os demais. Bem, então, hoje vamos tentar continuar. Então, o que é que nós estamos fazendo nesse curso? É a proposta do autor desse livro. Procurar vestígios da etnicidade celta na Galácia Paulina. Será que realmente os destinatários, os Gálatas, são membros desse grupo maior, os celtas? Não é? A gente sabe que Roma chamava a atual França de Gália. Mas os celtas que migraram para Europa, eles e para a Ásia Menor, da Europa para a Ásia Menor, eles não são apenas de um grupo, mas no mínimo 3 grupos chegaram até a Ásia Menor. O que sempre intrigou os estudiosos das cartas de Paulo é quem são os Gálatas, porque isso não é uma cidade, não existia uma cidade, mas existia uma região chamada Galácia. E onde seria? Que povos seriam esses? Como escrever carta aos Gálatas? Quem são eles? Quem são Gálatas?
não são todos romanos dentro do Império Romano, quer dizer, não são todos colônios romanos. Então, um grupo que se destaca é o grupo dos judeus. Tem os judeus dentro do Império Romano que não assimilam nem a cultura, nem não se diluem no Império Romano como outros grupos. Mas, e esses gálatas? Eles são assim como os judeus? Eles têm uma identidade cultural? Ele mantém isso dentro do Império Romano? É a pergunta, né? Então, até agora, nós vimos que junto com os judeus, né, os gálatas são grupos bem distintos dentro do mundo greco-romano. Eles mantiveram a identidade cultural, religiosa até, e não simplesmente se dissolveram aí nesse ambiente. Agora, dentro desse ambiente greco-romano, próprio do Império Romano da época, do primeiro século, eles vão reinterpretar seus elementos culturais, religiosos, a partir de um contato, de uma interação com o Império Romano. E os judeus também fazem isso. Mesmo os judeus da Palestina, eles têm uma reinterpretação dos seus elementos culturais e religiosos quando eles estão interagindo com o Império Romano. Ou seja, para enfatizar alguns emblemas que antes não eram enfatizados, tendo em vista estarem dentro do Império Romano. Por exemplo, não se dava tanta ênfase ao sábado no ambiente anterior à dominação helenista dos seleucidas. Não se dava. Se tinha o sábado, ele era um diferencial da maneira como o povo judeu compreende seu Deus e compreende o mundo. Então, o sábado é porque Deus não quis ninguém escravo. Ele tirou os hebreus da escravidão. Então, eu não posso ser escravo, não parar nunca, trabalhar sempre, não posso. A minha vida tem algo mais do que isso. E trabalho é interação com a natureza que veio de Deus e que é um presente de Deus. Então, é por isso que existe o sábado. Era uma coisa teológica, profundíssima, religiosa, profunda, as pessoas não entendem. Agora, um legalismo a respeito do sábado, ele só tem razão de ser dentro de um ambiente hostil ao sábado, hostil a essa compreensão de mundo e de Deus. Então, eles valorizam o sábado porque eles estão dentro do Império Romano. Senão, seria visto com mais tranquilidade. Como diz Jesus, o sábado feito para o homem, em vista do ser humano. Esses diferenciais, essa marca de diferença, ela existe quando se está dentro até de um ambiente hostil. Entende? Então, aquilo que é próprio da minha cultura, que eu quero manter, quando eu estou dentro de um ambiente que não entende ou que rejeita a minha cultura ou a minha forma de me relacionar com Deus, aí eu enfatizo aquilo. Não é? Então, mesmo quando se mantém uma cultura, uma identidade cultural, mas essa identidade cultural que é mantida, ela tem a ver com o ambiente no qual estou inserido. E assim também aconteceu com os gálatas. Aceitando alguma coisa que o Império Romano lhes diz, assim também como os judeus da diáspora, que eram chamados até judeus helenistas, valorizavam alguns elementos da cultura greco-romana, eles valorizavam, se tinha valor, por que não rejeitar? Por que vou rejeitar algo que é bom? Então, eles valorizavam, né? Não ficavam combatendo tudo, colocando tudo dentro de um bloco, dizendo tudo é do demônio, eles não faziam isso.
Então, os Gálatas também aprenderam e assimilaram alguns elementos que são importantes. Então, mesmo mantendo uma identidade, há uma interação com o ambiente político que eles vivem, político-cultural no qual eles estão vivendo, que é do dominador estrangeiro, o imperador romano. Vocês entendem isso aí? Ou ficou confuso? Eles mantêm a identidade, tanto os gálatas quanto os judeus. Mas essa identidade que eles mantêm, essa identidade cultural religiosa, está interagindo também com o ambiente do Império Romano. Agora, da mesma forma que o ambiente do Império Romano influenciou um modo de compreensão e até de ênfase ou não em alguns elementos culturais dos Gálatas, que é isso que nós estamos tratando, mas também dos judeus, esses grupos também causaram um impacto no Império Romano. Por exemplo, o Império Romano, em se tratando do sábado, eu estou citando aqui o sábado porque o sábado ficou assim, muito enfatizado quando eles estiveram sob a dominação romana. O sábado dos judeus, por exemplo, levou o Império Romano a pensar numa divisão do tempo diferente do que ele conhecia. O Império Romano não conhecia a divisão semanal. Não conhecia esse tipo de divisão do tempo. Eles não entendiam por que se trabalha 6 dias e num 7º dia se para de trabalhar. Mas eles tiveram que encarar isso. Tentaram impor, não conseguem, vai ter muita confusão, acabar provocando uma rebelião, alguma coisa assim. É melhor ver como é que... E assim foi outras coisas. Então, tanto os judeus quanto os gálatas, os celtas, que mantiveram a sua identidade cultural e religiosa, eles também impactaram o ambiente externo. Eles tinham elementos novos a dizer, a mostrar, não é? Esse Deus ético, por exemplo, do judeu, esse Deus que exige uma postura de amor e de aceitação e de acolhida do outro como elemento da fé, isso aí é uma novidade. E que cativou muitas pessoas para dentro da sinagoga. Essas pessoas acabavam não se convertendo ao judaísmo por causa das exigências da circuncisão, mas admiravam, estavam todos os sábados na sinagoga, ouvindo aquelas explicações das escrituras, que eram explicações que exigiam as virtudes do ser humano, exigiam uma postura ética na sociedade, na família, e não era essa bagunça, essa libertinagem das religiões dos deuses pagãos, não é? Então, eles impactaram. Os Gálatas, primeiramente, a menção desses celtas, que os Gálatas seriam uma parte dos celtas, como eles tinham uma tradição oral e eles passavam o conhecimento de geração em geração, tinha os druidas, inclusive uma das tarefas dos druidas era passar o conhecimento, as tradições. Nós não temos assim acesso direto à cultura dos celtas, em escritos próprios dos celtas, nós não temos. Não é? Eles não são, como os judeus, uma religião do livro. Eles são uma religião da natureza. A religião deles está voltada para a natureza. E por isso que esse ambiente que a gente chama de nova era, de esoterismo, agora na pós-modernidade, usa tanto os símbolos, às vezes até sem entender, mas usa os símbolos celtas, porque era uma religião muito simples, muito simbólica e que valorizava a natureza. E como nós tivemos na modernidade
um progresso tecnológico que levou o planeta à situação de crise ecológica que ele está, então as pessoas se sentem voltadas, chamadas mais hoje em dia para uma religião que valorize a natureza, que tenha uma religião que tenha os elementos da natureza como elementos religiosos, quer dizer, mediações para se tratar com Deus. Não é? E por isso também que São Francisco está em alta nos diversos grupos religiosos. Eu já fui dar uma palestra num grupo luterano, um grupo de casais luteranos, da igreja luterana, que o grupo chama-se Grupo São Francisco, e eles leem as obras todas referentes a Francisco e se organizam todos baseados em Francisco. E também já fui num grupo espírita chamado Paz e Bem, não é? Que se reúne e trabalha tanto com a questão da pobreza, não é? Para a diminuição da pobreza, quanto para a questão ecológica. E é tudo baseado em São Francisco. Por quê? Porque São Francisco não é propriedade da Igreja Católica. São Francisco é um dom de Deus para a humanidade. E agora nós estamos nessa espiritualidade que diz o que fazemos com os elementos da natureza que Deus nos deu para cuidar e guardar, e nós destruímos, não é? Então, a primeira coisa que nós temos sobre os celtas está em escritos do inimigo. São escritos do Império Romano, que difama os celtas, que diz que eles são mercenários, que eles são guerreiros perigosos, muito perigosos, e que eles fazem sacrifícios humanos. E às vezes a gente conversa com pessoas que são estudiosas, e a gente começa a conversar sobre os celtas, e diz, sim, mas eles sacrificavam pessoas. Eu digo, sim, os cristãos também. Não é? Os cristãos não sacrificavam criancinhas? Os cristãos não sabiam, não? Pois o Império Romano dizia para todo mundo que a celebração eucarística, que era hermética, que quem estava de fora não podia ver, é porque tinha sacrifícios humanos dentro do cristianismo. Então, a gente tem que ter um pouco do desconfiômetro. Os celtas sacrificavam os seres humanos, já faziam sacrifícios humanos. É quem disse? O dominador estrangeiro que difama, como difamou, o Império Romano difamava todos aqueles que eram possíveis inimigos. Mas é incrível como os artistas vêm em nosso socorro. Os artistas do próprio mundo greco-romano têm os celtas como pessoas simples e acolhedoras. E nada disso que passam da imagem deles. Né? Então, a gente já pode ir desconfiando. Bom, nós teríamos agora que passar um pequeno vídeo para vocês, não é? Está legendado. Isso aqui é uma análise da escultura. Vamos ver depois. We're looking at the famous sculpture called the Dying Gaul in the Capitoline Museum in Rome, and this is a copy of a sculpture that dates from the 3rd century BC, the original. So this is a Roman copy, once again, of an ancient Greek original. But a Greek sculpture that would have actually come originally from Pergamum on the coast of what is now Turkey. Right, in one of the areas that was a Greek colony. And it was to commemorate an important battle over a group that the Greeks would have looked at as barbarians. It's interesting because in earlier Greek history, if this Gaul was to be represented as defeated, he would have been represented as a barbarian, as somebody who was inherently less than the Greeks. And although I think you could still make the argument that that's the case, if you look at his hair, it's sort of roughly handled, his face, his brow is large, his nose is not sort of as idealized as the Greeks might have represented themselves. Nevertheless, we see his pain. We do. In images of death from the classical period and the archaic period,
we get kind of sometimes that archaic smile Right. or a sense of, I don't want to say peacefulness, but a lack of A kind of nobility, expression. yes. Something that transcends that moment of death and something that is eternal and represents perhaps the heroic. Okay, so that's interesting. But that would be the Greeks representing themselves, right? Right. But here, because perhaps we're seeing a kind of lesser being, not a Greek, somebody outside of the Greek culture, there's a willingness to represent, in a sense, that pain, that suffering, and that weakness. But also there's a kind of nobility here. That interest in emotion was very typical of the Hellenistic period. So right? this That is a late period, yeah. move in away Greek, from yeah. that classical period of the 5th century, the 400s, of that interest in ideal figures that transcend the everyday, to an interest in figures that are older, figures that display emotion, figures that are fully human in a way. Yeah, that's right. And this is an extraordinarily human rendering of somebody Yeah. who's losing his power. Yeah, he's fallen, he's been wounded. You see the broken sword. right, Yeah. the wound in his rib cage. And the horns that have been dropped, that that perhaps he was a herald as well, or this is a heralding. And he's falling. He's about to lose his strength. We've got a real sort of moment of time here. We A kind of transitional feel moment. him Yeah. falling to the ground. But even as we feel that, we feel the original power of that body, the yeah. strength of those arms. Oh, yeah. But that's failing. Yeah. And it is a really tragic moment. It is. Well, it's that beautiful athletic body that is now defeated by imminent death. That's what makes us so poignant. There is this real empathy that exists there, and that's right. It really is characteristic of that late Greek, that Hellenistic moment. Primeiro, por que retratar um inimigo? Então, um inimigo que está morrendo, o Gálata agonizante, ou o Gálata moribundo, não é o nome da escultura. Alguém está morrendo, um guerreiro valoroso. Por que retratar um inimigo? Então, ele coloca a morte do inimigo como uma nobreza ao morrer. E esse tipo de arte favorece duas coisas. Primeiro, mostra o valor dos gregos, porque a escultura original é grega, não existe mais. Aí é uma cópia romana da escultura original. Então, quando os Gálatas foram derrotados pelos gregos. Então, aí os estudiosos que estão analisando a escultura afirmam que ali é um humano mesmo, e um humano na hora definitiva. Como se comporta aquele ser humano. E valoriza os gregos que derrotaram tão grandioso adversário, então valoriza o adversário e, ao mesmo tempo, valoriza o vencedor do adversário. Então, mostra aquilo que realmente, o impacto que esse grupo de Gálatas, né, essas tribos fizeram nos seus conquistadores, primeiro para os gregos e depois para os romanos, não é? O guerreiro que é valoroso fisicamente, mas também, principalmente, psicologicamente, porque morre com uma dignidade, né? As expressões de dor, porque não dá para a gente ver, existem várias fotos. Quando se estuda essa escultura na internet, tem vários sites em inglês que tem, não é, várias fotos sobre o rosto, se tira foto assim debaixo do rosto dele, não é, para mostrar bem as expressões de dor, não é, e que ele se rende àquele momento em que o sangue está escorrendo do coração, né? Ele
vivencia esse momento. Uma expressão de dor, mas uma expressão serena. O saber morrer. Não é? A entrega. Não é? Então, tem aquilo que é valioso para ele, que fica no solo, onde ele está sobre o escudo, está sobre o próprio escudo, e há as coisas que são importantes para ele, como o chifre, a espada, etc., os símbolos dele. Então, vocês podem ver que enquanto algumas pessoas difamavam, tinha outros que diziam, não, eles são simples, são acolhedores, são corajosos, não é? São fiéis e morrem com dignidade, não desertam, não traem. E é importante isso porque na carta Paulo vai se... não sei nem como é que a gente diz. Ele vai usar esse tipo de coisa que é próprio dos Gálatas. Diz, como que vocês estão voltando a um tempo anterior, se vocês não são... Isso não faz parte da cultura de vocês. Vocês não são de ser infiéis, de tomar decisões, de partir para uma luta e depois retroagir. Então, Paulo vai usar isso. Bom, não dá para a gente ter muito tempo, não é? Mas a gente vai tentando aqui ver como é que a gente faz essas coisas. Então, tudo isso para a gente tentar entender a carta. Quando depois desse curso, se vocês lerem os 6 capítulos, porque a carta aos Gálatas é uma carta pequena, não é? Então, se vocês lerem a carta aos Gálatas, isso vai agora ter uma clareza que não tinha antes. Esses elementos vão estar toda hora presente na cabeça de vocês quando vocês forem lendo essa carta. Então, também a gente tem aí Aristóteles, que no século IV ele mencionou os druidas e os homens santos entre os celtas. Não é? Então, se esperava que falasse da barbárie celta, mas ao contrário. Não é? Ele admirou e respeitou e reconheceu o valor da religião dos celtas. Agora, essa questão da forma como os celtas, no caso aqui os Gálatas, que é o grupo que nos interessa, exerciam a religião com uma forte liderança descentralizada, com esses homens e mulheres que tinham conhecimento da natureza, das divindades, não é? e da sabedoria, e guardavam e explicavam a sabedoria, e também colhiam, porque tem uma coisa, os druidas, eles tinham uma coisa de estar andando e colhendo os novos elementos